Fala pessoal, segura essa porque o que aconteceu ao vivo na Globo News deixou muita gente desconfortável no estúdio. O deputado Guilherme Derrite foi convidado para falar sobre o projeto antifacção aprovado na Câmara. A ideia parecia simples: explicar pontos técnicos, responder perguntas protocolares e seguir o roteiro tradicional de entrevista política. Só que não foi isso que aconteceu. O clima mudou quando as perguntas começaram a girar em torno de articulações, bastidores e supostas falhas de diálogo com o governo. A expectativa era enquadrar o deputado em contradições, mas o que se viu foi uma postura firme, respostas diretas e um embate que deixou o ambiente visivelmente tenso. A jornalista Andréa Sadi tentou explorar divergências envolvendo o Ministério da Justiça e a retirada de trechos do texto, especialmente na questão do financiamento da segurança. Só que Derrite rebateu ponto por ponto, citou reuniões, mencionou participação de lideranças governistas e expôs falta de alinhamento interno do próprio governo. E aí o debate deixou de ser apenas técnico, passou a ser político. Quando o assunto chegou na integração das forças policiais, Banco Nacional de Dados e endurecimento das penas contra facções, o confronto de visões ficou ainda mais evidente. De um lado, questionamento sobre método e articulação. Do outro, a defesa de que o Brasil precisa atualizar sua legislação para enfrentar um crime organizado que já opera como empresa multinacional. E foi justamente essa firmeza que causou incômodo. Porque quando o discurso sai do campo teórico e entra na realidade de quem vive sob domínio de facção, o debate muda de tom. E ali, ao vivo, ficou claro que não era só uma entrevista comum, era um choque de narrativas sobre segurança pública. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então já deixa o like, comenta sua opinião ao longo do vídeo e fica até o final porque tem pontos importantes que muita gente na grande mídia não destaca. Vamos entender o que realmente aconteceu nesse confronto ao vivo. Agora, nessa entrevista com o relator do PL Antifacção na Câmara, que é o deputado Guilherme Derrite. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Obrigada pela presença aqui. Queria ouvir o senhor primeiro sobre como era no Senado e como ficou na Câmara, principalmente o ponto das bets. A gente entrevistou agora o ministro da Justiça. Na Câmara foi retirada ali a cobrança às bets e eu pergunto ao senhor se isso foi conversado com o governo, se a articulação passou pela base do governo ou não, o governo foi surpreendido. Qual que foi a postura do senhor nisso? Primeiro, André, é um prazer falar com vocês aqui, dizer que eu fiquei surpreso com a falta de organização do governo nesse sentido, porque o líder Zé Guimarães participou das tratativas durante ontem o dia todo conosco. A gente sentou com a equipe técnica do Ministério da Justiça, ficamos horas e horas debatendo o texto. Aliás, um dia antes, por videoconferência, fizemos reuniões para entender quais seriam os principais pontos que o Ministério da Justiça entendia que seriam relevantes para que houvesse a correção. E aqui, independente de concordar ou discordar, eu quero fazer um elogio à equipe técnica do Ministério que nos procurou, porque na equipe anterior, do Ministério anterior, nós não fomos procurados para debater tecnicamente o texto, e se isso tivesse acontecido, nós com certeza teríamos sentado com a equipe do Ministério anterior. Dentro desse contexto, o líder Zé Guimarães, o ministro da Justiça, o secretário nacional de Segurança Pública, o Chico Lucas, nós debatemos, e quando chegou na reunião de líderes, o próprio partido do governo, o PT, ele não estava ciente do que havia sido acordado ou solicitado pela equipe do Ministério. O Ministério da Fazenda não concordava com alguns pontos que haviam sido colocados e que estavam no texto. Então, faltou organização política por parte do governo para que entrasse no consenso. Então, isso foi uma surpresa para nós. Mas então, essa parte das bets, o que o senhor está dizendo é que o governo, por meio dos líderes, estava avisado? Na verdade, eu preservei integralmente o texto que veio do Senado, até porque eu acompanhei um pouco da fala do ministro anteriormente. Eu, há 2 meses atrás, estava compondo o Conselho de Secretário de Segurança Pública, o CONSESP, e nós discutimos durante 3 anos novas formas de financiamento, aumento de receita para o financiamento da segurança pública. Então, por isso que, no meu parecer, ele foi favorável e ipsis literis aproveitado na íntegra que veio do Senado Federal. Thomas. Deputado, boa tarde, Thomas Trauma aqui do Rio. Obrigado pelo seu tempo. Eu queria só para a gente resolver essa questão de bets e financiamento. Esse não era a base do seu projeto na Câmara, não era o cerne era realmente aumentar apenas para relação às facções, mas é uma questão que o senhor, como ex-secretário, sabe que é fundamental. O senhor acha que isso deve ser discutido na PEC da segurança ou como que se resolve essa questão no final das contas? Porque, enfim, esse é um ponto fundamental. Não adianta você ampliar as responsabilidades da Secretaria de Segurança, das polícias militares, da Polícia Federal, se você não dá condições para que eles façam o seu trabalho. Concordo plenamente. Então, é um tempo. Por isso que, quando houve destaque no plenário, e não foi um destaque para desprezar o texto, o destaque foi para que ele fosse apreciado em separado. Ou seja, na prática, segundo o artigo 61, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara, ele vai caminhar agora como se fosse um projeto autônomo já aprovado no Senado. Então, nada impede que a Câmara dos Deputados coloque para votar em breve essa questão ou arrume outras fontes de financiamento. Acho que o pressuposto principal é que tanto o governo quanto os deputados
de oposição de governo, nós temos que encontrar novas formas de financiamento para a segurança pública. Vou dar um exemplo do que acontece na prática. Nos estados, 80% do custeio e investimento na segurança pública recai sobre o Tesouro, fonte 1 dos governos estaduais. A União participa com cerca de 10% e os municípios, com o advento aí das polícias municipais, com mais ou menos 10% também. O que nós precisamos fazer é encontrar novas formas de financiamento, assim como existe na saúde, na educação, para garantir esse custeio e esse financiamento para a segurança pública. Esse é o ponto pacífico. Se vai ser através de PET, se vai ser através de outras formas, de loteria, ampliação do que já existe, eu não sei, mas é um consenso que precisamos aumentar a receita e o custeio, aí, o financiamento da segurança pública. Deputado Otávio Guedes, antes de mais nada, parabéns pela bandeira do Botafogo ao fundo. Se for do estado de São Paulo, o senhor, por favor, não desminta. Deputado, um dos pontos importantes no combate à facção é a integração de Polícia Federal, PM, Receita, etc, etc. E aí eu queria entender, ficou fora do texto essa questão, por exemplo, da inclusão do GAECO nisso que a lei chamava de... era uma unidade que integraria todas essas instituições. Ficou de fora isso? Otávio, não me recordo especificamente de um ponto, mas assim, isso não estava no texto original da Câmara, isso funciona muito bem em vários estados, São Paulo isso acontece. O que houve um pouco de reclamação por parte dos membros do Ministério Público é de não haver, e eu acho que não deve haver mesmo, nenhum tipo de subordinação dos GAECOS à Polícia Federal. Eu acho que tem que existir uma coordenação de um órgão federal, e esse órgão é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a integração real entre Polícia Federal, Polícias Estaduais e Ministério Público Federal e Estaduais. Nesse contexto, o texto original do PL 552, que veio do governo federal, ele previa a possibilidade da criação de um Banco Nacional de Dados e Faccionados. Além do Banco Nacional, o que nós inovamos? Tirei o termo possibilidade, coloquei a obrigatoriedade e coloquei também a obrigatoriedade para os estados criarem os bancos estaduais e para que haja interoperabilidade entre eles. Porque na prática, eu vou falar para vocês como funciona, Otávio. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, ele tem uma informação que tem um indivíduo do Comando Vermelho que está em São Paulo. As coisas hoje são tratadas de forma pessoal. Liga no meu celular. Não existe nada sistematizado. A partir da criação de bancos de dados que eles possam ter acesso e interoperabilidade, aí nós estamos começando a falar num alicerce, uma estrutura coordenada e mais organizada no combate ao crime organizado. A questão dos GAECOS funciona muito bem. Em São Paulo é um acordo de cooperação entre Estado, Poder Executivo, Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público. Então, o único ponto aí é de retirar a subordinação, até porque não pode, né, legalmente falando, o Ministério Público é titular da ação, não pode ser subordinado a nenhuma polícia. Mas eu entendo que não foi objeto da apreciação do texto da Câmara. Mas muitas reclamações, o senhor conversou com muita gente, mas eu entendo que o senhor não conversou com a direção da Polícia Federal para o texto. Até o ministro da Justiça falou agora há pouco que o texto só foi liberado 2 horas antes, queria que o senhor explicasse isso. E também muita informação que chega para mim de que os FICOS, né, que são essas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que a polícia acha que integrar isso com o GAECO vai transformar a polícia num puxadinho do MP. Então, se isso não esvazia o trabalho da Polícia Federal, queria ouvir o senhor sobre essas duas questões. O texto liberado antes e não viu a direção ali, o comando da polícia, e se a PF não vai virar um puxadinho do MP. Gente, vamos lá, hein? O trabalho dos representantes da associação que querem ser ouvidos e querem participar do processo, eu tenho que alertar eles que nós vamos ter eleição agora em outubro. O presidente da associação que quiser participar do processo legislativo é só ser candidato a deputado e vir participar conosco. Agora, nós temos aqui uma carta. Eu pedi para enviar a produção de vocês na DEPOL Brasil, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, favorável ao nosso texto da Câmara. Nós temos uma carta do CONSESP, Conselho Secretário Estadual de Segurança Pública, aprovando o nosso texto final da Câmara. E temos uma carta assinada por todos os procuradores gerais de justiça, do Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça, aprovando o nosso texto. Agora, é impossível a gente achar que um texto é tão importante para o Brasil e, infelizmente, que foi tão politizado, a gente vai conseguir agradar todos. O mais importante aqui é que o cerne do projeto, as leis mais duras, de 20 a 40 anos, podendo chegar a 65 anos, o mínimo do cumprimento da pena de 70% em regime fechado, podendo chegar a 85%, a questão da ação civil, imprescritível, autônoma, independente de perdimento de bens, ou seja, asfixiar financeiramente os bens dos membros de organizações criminosas que fazem a lavagem de dinheiro para descapitalizar esses bens de forma célere, rápida e independente. Foi sugestão do Ministério Público. Isso foi preservado. Então, eu entendo que é impossível a gente conseguir agradar todos. Eu entendo o papel aí associativo de um ou outro dirigente, mas são inúmeras associações e seria impossível mas a cúpula da ouvir polícia, todos. A cúpula da polícia, o senhor conversou? A cúpula. Não estou falando das associações, estou falando da cúpula. André, eu entendo que a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública estava representando todas as polícias que pertencem ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
E essas questões que foram trazidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foram 23 pontos e, salvo engano, 11 foram atendidos. Então, houve um debate extremamente diplomático aí e até, eu fico até receoso de elogiar a equipe do ministro, que é bem provável que isso pegue mal para ele no governo federal, mas a equipe muito técnica, muito preparada. Então, como sempre eu estive à disposição para esse debate técnico. O ministro acabou de cair com essa tua declaração, brincadeira. Pois não é meu objetivo, não. Deputado, inegavelmente o projeto tem avanços, principalmente tipificar domínio de território, que é o grande mal da segurança, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tem avanços. Mas a ideia nacional era a criação, por exemplo, de uma agência antimáfia, que esse era o nome, que a Polícia Federal era contra, ou seja, de um núcleo que unisse, padronizasse, tivesse protocolos de cooperação entre as forças de segurança. O senhor foi PM, o senhor sabe que a PM briga com a civil, que é inimiga do Ministério Público, que detesta a federal, que odeia a Polícia Rodoviária Federal. Assim são as nossas instituições de segurança. Essa lei prevê alguma união, algum protocolo para acabar com essa briga e todo mundo colaborar? Eu acho fundamental que isso exista. Até existe uma iniciativa de sucesso na lei antimáfia na Itália, que criou esse órgão independente. Tem que ter mesmo, porque vai afastar. Mas mais do que... Primeiro, não existe. Não existiu nem no texto do governo que veio no texto originário. Mas eu acho que é uma boa iniciativa e tem que ter a liderança do governo federal para a criação desse órgão. O avanço na legislação, como você bem pontuou, a inovação jurídica, a tipificação penal desses novos crimes, domínio de território, exploração de atividade econômica, utilização de barricada, ou seja, ferramentas para punir adequadamente crimes graves que acontecem, porque hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mencionando o estado do Rio de Janeiro, que é diferente da realidade de todo o país, hoje o crime organizado, o lucro com o tráfico de drogas gira em torno de 15%. Hoje o crime organizado ele fatura muito mais explorando outras atividades econômicas. Agora, voltando especificamente na pergunta, esse órgão independente, que capaz de unir, de integrar todas as forças e trabalhar de forma suprapartidária, livre das vaidades que acontecem nas instituições, isso tem que ter liderança do governo federal para acontecer. Nem uma própria legislação seria capaz se não houver uma liderança por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu entendo e defendo, acompanhado dos meus ex-colegas ou colegas secretários de Segurança Pública do Brasil, que é urgente a criação de um Ministério da Segurança Pública para o nosso país para realizar essa coordenação. A realidade é simples e dura. O Brasil deixou de enfrentar apenas crimes isolados há muito tempo. Hoje, lidamos com organizações criminosas altamente estruturadas, com faturamento bilionário, atuação internacional e influência que atravessa fronteiras. Não estamos falando de pequenos grupos, mas de verdadeiras corporações do crime. E diante desse cenário, surge a pergunta inevitável: até quando o Estado vai agir com cautela excessiva enquanto as facções avançam? Para quem defende uma linha mais firme na segurança pública, o princípio é claro. O poder público não pode demonstrar fraqueza quando enfrenta estruturas criminosas organizadas. O cidadão comum precisa sentir que a lei está acima do crime, e não o contrário. Existe também um componente político nesse debate. Durante muito tempo, segurança pública foi tratada quase como uma pauta ideológica. Se alguém defende penas mais rígidas, logo recebe rótulos. Mas quem vive nas áreas dominadas por facções não está preocupado com rótulo acadêmico. Está preocupado em poder sair de casa sem medo. Quem sofre não é o comentarista de estúdio. É o trabalhador da periferia. É a mãe que cria os filhos em território dominado. É o comerciante que paga taxa para criminoso. Essas pessoas querem presença do Estado, querem autoridade, querem proteção real. Quando Derrite sustenta esse discurso ao vivo, ele não está apenas discutindo um texto legislativo. Ele está dando voz a uma parcela significativa da população que sente que o debate muitas vezes ignora a realidade das ruas. Outro ponto importante é institucional. As facções evoluíram, se modernizaram, criaram redes financeiras, exploram brechas jurídicas e utilizam estratégias sofisticadas para manter poder e dinheiro circulando. Se o Estado não se reorganizar com a mesma eficiência, continuará sempre correndo atrás do prejuízo. O projeto endurece penas, fortalece instrumentos legais e reconhece que organização criminosa não pode ser tratada como delito comum. E é justamente aí que parte da imprensa reage com desconfiança. Sempre surge o argumento do cuidado, do risco de excessos, do equilíbrio necessário. Mas enquanto o debate teórico acontece nos estúdios, quem vive sob domínio de facção enfrenta uma realidade concreta e brutal. Defender firmeza na lei não é defender abuso. É reconhecer que liberdade não existe onde o crime impõe regras. Não há democracia onde milícia e facção determinam quem entra e quem sai de um bairro. Não há dignidade quando o cidadão vive sob ameaça constante. Há também o fator eleitoral. Segurança pública será tema decisivo nas próximas disputas. O eleitor quer saber quem está disposto a enfrentar o crime organizado
com medidas concretas, e quem prefere discursos mais moderados. Essa divisão está clara. No fim das contas, o país precisa escolher qual mensagem quer transmitir: tolerância estratégica ou autoridade clara. O crime testa limites todos os dias. A questão é se a lei vai impor limites com a mesma firmeza. Agora eu quero saber sua opinião. O Brasil precisa de leis mais duras contra facções ou o problema está na aplicação das regras atuais? Você acha que a cobertura da imprensa é equilibrada ou existe resistência ideológica quando o tema é endurecimento penal? Deixe sua visão nos comentários. Se inscreva no canal para acompanhar análises diretas e sem filtro. Ative as notificações. Até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.